Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade à aula sobre leitura. Nós vamos dar continuidade aqui na sessão 3 das vedações, né? Na aula anterior a gente viu sobre a sessão 1 e a sessão 2. A sessão 1 vai falar, né, das condições, dos limites, do princípio da não concentração. A gente tem a seção 2, né, que a parte do regramento dos projetos culturais. E aí agora a gente vai falar sobre a seção 3, que são as vedações. Bom, vedações, o que é que significa isso? Significa aquelas pessoas que não podem participar da Lei Rouanet, que não podem colocar suas propostas, que não podem colocar, né, seus projetos. Então, nós vamos começar. Bom, então vamos começar aqui no artigo 16, em que ele nos diz que é vedada a apresentação de propostas. 1. Que envolvam a difusão de imagem de agente político. Isso é importante a gente entender o que é o agente político, o que é o conceito, né, de agente político. O agente político é aquele investido em seu cargo por meio de eleição, nomeação ou designação, cuja competência advém da própria Constituição. Exemplo: chefes do Poder Executivo, membros do Poder Legislativo, Judiciário, Ministério Público. Então, esse é o agente político, certo? Dois, por pessoa física ou pessoa jurídica de direito privado, que respectivamente seja ou tenha como dirigente administradores, controladores ou membros de seus conselhos. 2 pontos. Então, você não pode fazer uma proposta que difunda a imagem de um agente político e você, enquanto proponente, pessoa física, não pode ser, o que nós vamos mencionar abaixo, e como pessoa jurídica, você não pode ter como seus dirigentes o que a gente vai mencionar abaixo. O que é que então que não pode? O agente político de poder ou do Ministério Público, bem como dirigente de órgão ou de entidade da administração pública, de qualquer esfera governamental ou respectivo cônjuge ou companheiro. Isso é importante porque às vezes a pessoa não é casada legalmente, mas tem um companheiro, né? Vive junto, tudo mais, vale a mesma coisa. Depois a gente tem servidor público do Ministério da Cidadania ou de suas entidades vinculadas, bem como seu respectivo cônjuge ou companheiro. Ok? Não pode. Parágrafo único. A vedação mencionada na linha A do inciso 2º deste artigo não se aplica às entidades sem fins lucrativos, desde que observado o disposto no inciso 2 do artigo 17, inclusive no que se refere ao cônjuge ou companheiro. Então, vamos ver o que é o artigo 17.
Então, você pode apresentar uma proposta em que você seja agente político de poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade de administração pública, ou que você seja servidor público do Ministério da Cidadania e suas entidades vinculadas, porém, você tem que, se você for presidente, por exemplo, de uma entidade sem fins lucrativos, tal, mas aí tem algumas vedações. O que não pode realizar despesas? Vai incluir, falou o inciso segundo, vamos passar para ele aqui, em benefício de agente público ou agente político, integrante de quadro de pessoal de órgão ou entidade pública, direta ou indireta, por quaisquer serviços salvo em hipóteses previstas na LOA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias ou leis específicas. Então, pode ser, se você for um desses dois casos aqui, que você seja, por exemplo, administrador, presidente, tesoureiro, seja da dirigência de uma entidade sem fins lucrativos, você até pode colocar a sua proposta, desde que você não coloque despesas que sejam em benefícios desses agentes políticos e públicos, em que esses agentes integrem o quadro de pessoal do órgão ou da entidade de administração direta ou indireta. Confuso, né? É vedada a realização de despesas a título de elaboração de proposta cultural, de taxa de administração ou similar. Existe a verba para captação de recursos, mas a verba para elaborar a proposta não tem, que é errado, né? A minha opinião deveria ter, né? Mas é só a minha opinião. 3. Com a elaboração de convites personalizados ou destinados à circulação restrita, com recepções, festas, coquetéis, serviços de buffet ou similares, excetuados os gastos com refeições de profissionais contratados no projeto ou para participantes das ações educativas, quando necessário, a consecução dos objetivos. Então, você não pode fazer um coquetel, uma festa particular, né, que tem circulação restrita, né? Referente à compra de passagens em primeira classe ou classe executiva, salvo em situações excepcionais em que a necessidade seja comprovada ou nas hipóteses autorizadas pelo artigo 27 desta lei, que a gente não sabe o que é, mas a gente pode ver. Com serviços de captação nos casos de proposta cultural, no caso, né, de patrocínio exclusivo de edital, ou apresentada por instituição cultural criada pelo patrocinador. Não pode pagar taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos. E também não podemos, com aquisição de espaço para veiculação de programas de rádio e TV, no caso de propostas de audiovisual, exceto quando se tratar de inserções publicitárias para promoção e divulgação do produto principal do projeto.
Agora vamos dar continuidade. Capítulo 4, vamos ver a seção 1, da acessibilidade. Certo? Essa parte é muito importante porque se você não oferecer essa parte da acessibilidade, da ampliação do acesso, essas coisas, o seu projeto não passa, a sua proposta não passa. Então, da acessibilidade. As propostas culturais apresentadas no mecanismo de incentivo a projetos culturais do PRONAC deverão conter medidas de acessibilidade compatíveis com as características do objeto, sempre que tecnicamente possível. Havendo custos com ações de acessibilidade, essas devem estar previstas. O material de divulgação dos produtos culturais gerados pelo projeto deverá conter informações sobre a disponibilização das medidas de acessibilidade. Então, se tem medida de acessibilidade, tem que estar no material de divulgação. Será permitido ao proponente oferecer medidas alternativas devidamente motivadas, sujeitas à prévia aprovação da Secretaria Especial de Cultura para assegurar o atendimento às medidas de acessibilidade previstas na lei. Agora vamos falar sobre a ampliação do acesso. A proposta deve conter um plano de distribuição detalhado, visando assegurar a ampliação do acesso ao produto, bens ou serviços culturais produzidos. Contemple uma estimativa da quantidade total de ingressos ou produtos culturais previstos, né? Então, sempre você vai colocar lá qual que é a previsão de atendimento e, por experiência própria, é sempre bom subestimar, ou seja, colocar a menos do que você acha que vai, porque às vezes acaba, você põe a mais, depois você fica enrolado na famosa prestação de contas. O mínimo de 20% que vai ser exclusivamente para distribuição gratuita, com caráter social, educativo ou formação artística. Até 10% para distribuição gratuita por patrocinadores. Até 10% para distribuição gratuita e promocional pelo proponente em ações de divulgação, tipo um sorteio. Mínimo de 10% para comercialização em valores que não ultrapassem o valor do Vale Cultura. Isso é importante, hein, gente? Tem que ficar atento. Vamos ver quanto que hoje, 2020, Vale Cultura. Atual. Valor atual, vamos ver assim. Valor mensal do Vale Cultura por usuário, hoje, em 2020, está em R$50. Então, você vai ter que ter ingressos, se você for fazer um projeto que cobra, ingressos que comercializem até esse valor. Então, isso é uma informação bem importante, porque isso influencia na receita que você pretende gerar, né, no seu projeto, tudo mais, né? Comercialização em valores, a critério do proponente, será limitada a 50% do quantitativo, sendo o preço médio do ingresso ou do produto de R$225. É caro, né, gente, se a gente for pensar, né, no preço médio ser esse valor. Mas a gente, né, tem que, né, puser na lei, ok. Parametrização estabelecida no sistema de atendimento aos órgãos de controle como segue. Meia entrada no valor de 50% do total de quantitativo de ingressos comercializados, valor da bilheteria igual ou inferior ao custo total do projeto. O projeto ficou 100 mil, a bilheteria não pode ultrapassar esse valor. Certo? A eventual transferência de técnicos quantitativos não utilizados previstos nas alíneas B e C do inciso 1, B e C, é permitida apenas para somar aos quantitativos das alíneas A e D. Ou seja, se você não vai pôr
ingressos para proponente, você não vai pôr ingressos para patrocinadores, você não pode vendê-los. Você vai ter que ou pôr para vender no valor que não ultrapasse o Vale Cultura, ou pôr para distribuição gratuita, né? Beleza, vamos aqui no parágrafo único. Os projetos culturais que contemplem o custeio de atividades permanentes deverão prever a aceitação do Vale Cultura como meio de pagamento quanto da comercialização de produtos resultantes. Em complemento, o proponente deverá prever a adoção de pelo menos uma das seguintes medidas de ampliação ao acesso. Então, pelo menos uma dessas 10 medidas você tem que colocar no seu projeto. Falando sem áudio. Doar, além do previsto na linha A, inciso 1º do artigo 20, mínimo de 20% dos produtos resultantes da execução do projeto a escolas públicas, bibliotecas, museus ou equipamentos culturais de acesso franqueado ao público devidamente identificados. Oferecer transporte gratuito ao público, prevendo acessibilidade à pessoa com deficiência e mobilidade reduzida e aos idosos. Disponibilizar na internet registros audiovisuais dos espetáculos, das exposições, das atividades de ensino e de outros eventos. Permitir a captação de imagens das atividades ou autorizar sua veiculação por redes públicas de televisão. Realizar gratuitamente atividades paralelas ao projeto, tais como ensaios abertos, estágios, cursos, treinamentos. Oferecer bolsa de estudo ou estágio a estudantes de escola pública, profissionais de gestão e das artes. Realizar ação cultural voltada ao público infantil ou infanto-juvenil. Estabelecer parceria visando a capacitação de agentes culturais e iniciativas financiadas pelo poder público. Promover o uso do Vale Cultura para aquisição dos produtos e serviços culturais resultantes do projeto, que eventualmente venham a ser comercializados no termo da Lei 12.000. Outras medidas sugeridas pelo proponente a serem apreciadas pela secretaria. Mas olha, já tem 9 opções que a gente pode fazer. É melhor já pôr a opção correta, né? Uma opção que já tem aqui. Agora vamos ver a seção 3 das contrapartidas sociais, artigo 22.
As propostas culturais deverão ter ações formativas culturais em suas atividades, em território brasileiro, com rubricas orçamentárias próprias. Ou seja, você é obrigada a fazer contrapartida social, certo? Essas ações formativas deverão corresponder a pelo menos 10% do quantitativo de público previsto no plano de distribuição, contemplando no mínimo 20 e limitando-se a 1.000 beneficiários. 50% do quantitativo de beneficiários das ações formativas culturais devem se constituir de estudantes e professores das instituições públicas de ensino. Da análise das propostas culturais. As propostas culturais do SALIC passarão por análise de admissibilidade, composta pelas seguintes etapas. Primeiro, um exame preliminar de admissibilidade. Quando essa proposta contrariar qualquer regulamentação, quando ela tem objeto e cronograma similar a outra proposta ou projeto ativo do mesmo proponente, apresente as mesmas características que levaram ao indeferimento de proposta ou projeto similar nos últimos 12 meses. Eles vão analisar as informações, então a definição de enquadramento, quanto à previsão de medidas de acessibilidade, democratização das ações formativas. Em caso de arquivamento da proposta, caberá ao pedido de desarquivamento a qualquer tempo realizado uma única vez, desde que a proposta seja disponibilizada para tal operação no SALIC. O prazo máximo de análise de propostas culturais é 60 dias, podendo ser ampliado para 120 dias quando se tratar de restauração do patrimônio histórico. A contagem do prazo anterior mencionado exclui os dias em que a proposta encontrar-se diligenciada. O que é isso, diligenciada? Quando eles enviam para a gente uma diligência, eles estão enviando um comunicado de coisas que precisam ser alteradas. Por exemplo, eu acabei de entrar mais cedo no SALIC e eu cadastrei uma proposta e eu recebi uma diligência de apenas 13 páginas, com coisas a serem alteradas. Então, eu tenho até 20 dias para arrumar essas coisas. Porém, enquanto está esses 20 dias, eu não estou contando esse prazo de 60 dias que eles têm para analisar. Mas eles geralmente têm analisado mais rápido. Após o exame de admissibilidade, a proposta será disponibilizada por meio do SALIC para conhecimento e manifestação da CNIC em até 5 dias. A ausência de manifestação da CNIC ensejará concordância com o prosseguimento da proposta. A partir do registro no SALIC, abre-se prazo recursal de 10 dias. A captação poderá ser iniciada imediatamente após a fase de admissibilidade, tão logo seja publicada a portaria de homologação para captação de recursos no Diário Oficial. As despesas executadas entre o dia da publicação da portaria para a captação de recursos e a homologação da execução poderão ser ressarcidas, respeitando-se ajustes ocorridos nas unidades vinculadas na CNIC. Os projetos que receberem decisão de não homologação da execução não poderão ter suas despesas ressarcidas. Despesas ocorridas anteriormente à publicação da portaria não serão ressarcidas. E assim, gente, isso de ressarcir até bom ter cuidado, sabe? Às vezes é melhor evitar, porque dá tanta dor de cabeça que às vezes é melhor evitar. Após a captação mínima de 10% do valor homologado para a captação, o proponente poderá, no prazo de 30 dias, adequar o projeto à realidade da execução. Então aqui, se você captar 10% do valor homologado, você poderá, em até 30 dias, adequar o seu projeto à realidade. A necessidade de captação mínima prevista no caput não se aplica a projetos de proteção do patrimônio material ou imaterial e de acervos ou museológicos, ou de planos anuais e plurianuais de atividades, manutenção de corpos estáveis, equipamentos culturais, eventos de ação continuada com captação dos últimos 3 anos, aqueles aprovados em editais públicos ou privados que peçam que você esteja na Rouanet, os que possuem contrato de patrocínio, termo de compromisso de patrocínio que garantam o alcance do percentual previsto,
e projetos apresentados por instituições criadas pelo patrocinador, somente para poder cadastrar. Na adequação à realidade da execução, não serão passíveis de alteração objeto e enquadramento. Importante. E o prazo máximo para a conclusão do exame de adequação é 30 dias, podendo ser ampliado para 60, apenas no caso de projetos que envolvam patrimônio histórico ou construção de novos. O projeto será encaminhado à unidade técnica de análise após a decisão quanto à adequação à realidade. Superadas as fases 23 a 26, a unidade de análise técnica deverá analisar o projeto no prazo de 30 dias do recebimento. O prazo previsto no caput pode ser prorrogado por mais 120 dias quando se tratar de patrimônio histórico. No caso de projetos que tenham como objetivo a preservação de bens tombados ou registrados mesmo pelo poder público, âmbito federal, estadual, distrital, municipal, é obrigatória também a apreciação pelo órgão respectivo do tombamento ou registro, cabendo ao proponente apresentar isso ao Ministério da Cidadania. Após a emissão do parecer técnico, o projeto cultural será encaminhado à CNIC para apreciação com vistas à homologação da execução. Após o parecer, no SALIC inicia-se o prazo de contagem recursal. Havendo a decisão de não homologação da execução, será facultada a transferência dos recursos para um único projeto homologado para a captação do mesmo proponente, desde que sejam acolhidas as justificativas do proponente e apresentadas as anuências dos incentivadores, dada a ciência dos incentivadores ou pessoas físicas, que implicará no arquivamento definitivo do processo transferidor. Ou seja, você vai lá e consegue captar apenas 10%, e aí você não consegue a homologação da execução do projeto. Aí, nesse caso, você pode transferir o que você conseguiu captar para um outro projeto que você tenha que esteja aprovado. Desde que aquela pessoa que está te patrocinando, aquela empresa que está te patrocinando, vai enviar uma justificativa por escrito que ela está com a anuência. E aí, esse projeto que você não tinha conseguido a homologação dele, ele vai ser arquivado definitivamente. Havendo a captação em valores acima do valor homologado, será facultada a transferência da diferença para um único projeto homologado, desde que sejam acolhidas justificativas e apresentadas as anuências. Então, se você consegue captar mais, então sobra dinheiro, você pode transferir para um outro projeto, desde que o proponente justifique e que os incentivadores estejam anuentes, estejam de acordo. Quando se tratar de projetos do patrimônio cultural, museus e memória, mantida a decisão da não homologação da execução do projeto no todo ou em parte, os recursos podem ser transferidos para outros projetos já homologados do mesmo proponente ou para outros projetos de proponentes diversos, desde que sejam apresentadas anuências formalizadas pelo proponente do projeto transferidor e também pelos incentivadores. E isso vai ser analisado e aprovado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o IPHAN, e o Instituto Brasileiro de Museus. Sempre quando a gente fala sobre patrimônio histórico, existe uma legislação específica. Existem aqui na lei diversos detalhes, a gente não pode se furtar a eles. Caso o pleito não seja aprovado ou não ocorra o pedido em um prazo de 30 dias, os recursos serão recolhidos ao Fundo Nacional de Cultura, dispensada a anuência do proponente. Ou seja, se você conseguiu captar, seu projeto não foi homologado, você não transferiu para ninguém, esse recurso vai para o Fundo Nacional da Cultura. Pesado.
Agora a gente vai falar sobre execução do objeto. A gente vai falar primeiro sobre liberação e movimentação dos recursos. Certo? Como esse assunto ele é bastante complexo, né, da liberação e da movimentação dos recursos, eu vou deixar ele para a próxima aula. Então, essa aula fica um pouco mais curtinha, mas a gente conseguiu entender essa parte, né, de alguns detalhes de acessibilidade e tudo mais. E na próxima aula a gente vê essa outra parte, que a gente vai falar aqui, da liberação e movimentação dos recursos. O capítulo 6. Nós vamos começar na próxima aula. Até a próxima, gente!